E hoje eu quero falar sobre 5 marcas de um homem, de uma mulher visitada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que é marcada pelo Espírito Santo, ela tem pelo menos 5 marcas. Eu quero ler com você aí no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 9. Eu vou ler na tradução NVT, Nova Versão Transformadora. E eu creio que Deus tem uma unção nova para nós hoje. Uma nova unção. A Bíblia diz assim, versículo 9, segundo Reis 2:9. Quando chegaram à outra margem, a margem do rio Jordão, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada. Diga comigo, uma porção dobrada. Diga mais forte, uma porção dobrada. Eu peço que me dê uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. Verso 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Aleluia! Eliseu viu isso e gritou, até eu gritaria: meu pai, você verá como os carros de guerra de Israel e os seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Diga glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre 5 marcas de uma pessoa visitada pelo Espírito Santo. E quem sabe seja nessa manhã que você vai receber uma revisitação do Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Você sabe que quando a gente fala do Espírito Santo, as pessoas pensam no Espírito Santo normalmente no dia de Pentecostes, e está muito correto isso, porque no Pentecostes o Espírito Santo veio de uma maneira diferente, e veio de uma maneira extraordinária. Mas você sabe, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é coigual a Deus. Ele tem a mesma natureza do Pai, do Filho, os mesmos atributos. O Espírito Santo, ele sempre existiu, ainda que se manifestou de uma maneira diferente no Pentecostes, mas o Espírito sempre existiu. Quando você lê lá no Gênesis capítulo 1, você vai ver que antes mesmo de Deus criar o homem, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito, ele sempre existiu. Agora, esse é um fato que no Antigo Testamento, a gente vê o Espírito agindo. Claro que no Novo Testamento, a gente vê uma manifestação maior. Mas o Espírito Santo também, no Velho Testamento, ele agiu capacitando o homem, visitando mulheres e dando habilidades. Foi o Espírito Santo que deu habilidade a Bezael para construir o tabernáculo. Foi o Espírito Santo que revestiu juízes como Otoniel, Gideão, Sansão, Jefté, dando-lhe força para libertar Israel. Foi o Espírito Santo que capacitou Saul para governar durante um tempo Israel, e depois se retirou dele por causa da sua desobediência. Foi o Espírito Santo que ungiu Davi para reinar, e até no Salmo 51 ele diz: não me retires o teu Santo Espírito. Foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia Sagrada, os profetas, a proclamarem a palavra de Deus, para que nós tivéssemos a Bíblia hoje. Então o Espírito Santo, ele sempre agiu. E o Espírito Santo, ele agiu de uma maneira diferente no Antigo Testamento do Novo Testamento.
Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas específicas, em momentos específicos, para tarefas específicas. O Espírito Santo vinha sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre juízes, sobre artesãos, e eles eram capacitados para cumprir uma missão dada por Deus. Então, o Espírito Santo, ele sempre agiu. Por mais que ele agiu de uma maneira diferente no Antigo Testamento, ele sempre agiu. Mas o que nunca mudou em relação ao Espírito Santo, que Deus continua procurando pessoas disponíveis, cheias do Espírito Santo, para cumprir a sua missão. Quantos aqui querem cumprir a sua missão? Dá um glória a Deus aí, aleluia. E eu usei esse texto aqui do Velho Testamento, de Eliseu. Você sabe que nós pregamos aqui mais o Novo Testamento, mas eu queria dar uma ideia para você que a ação do Espírito sempre foi completa, tanto no Velho como no Novo Testamento. E quero usar como exemplo a vida de Eliseu. O texto que nós acabamos de ler fala sobre Eliseu. Então, quando você estuda a vida de Eliseu, você vai ver que esse homem recebeu uma dupla unção. Esse homem recebeu uma visitação extraordinária do Espírito Santo. Esse homem foi o sucessor de Elias. Esse homem aqui, você vê que ele foi uma pessoa extraordinária, não porque ele era extraordinário, ele era uma pessoa simples, comum como eu e você, mas porque o Espírito Santo, usando a vida dele, ele se tornou alguém extraordinário. Deus quer nos encher para que façamos coisas extraordinárias no seu nome. Diga aí um glória a Deus. E hoje, baseado na vida de Eliseu, nessa visitação do Espírito Santo, eu quero falar sobre 5 marcas de uma pessoa que evidencia, uma pessoa que manifesta, uma pessoa realmente que tem efeitos do Espírito Santo na vida dela. Quantos estão comigo aí? Diga um glória a Deus. A primeira marca de uma pessoa que foi revisitada, que foi ungida, que recebeu uma unção do Espírito Santo, é uma pessoa que tem fé, que espera na intervenção sobrenatural de Deus. Então, o texto que nós acabamos de ler, Eliseu pede uma coisa para Elias. Elias tinha sido um profeta extraordinário. Deus usou Elias, você conhece a vida de Elias, foi ele que orou, desceu fogo do céu, foi ele que orou e parou de chover, depois ele orou e choveu de novo. Elias foi um homem que Deus usou com muitos milagres, muitas maravilhas, e agora Elias está prestes a ser arrebatado, transladado. Deus o chamou. Você sabe que na Bíblia, só 2 pessoas não morreram, Enoque e Elias foram transladados. E agora, Elias, ele foi chamado por Deus para ser transladado, ir para o céu, e ele tem um discípulo, uma pessoa que caminhava com ele, chamada Eliseu. E Elias chega para Eliseu e diz assim: o que você quer que eu te faça? O que você deseja que eu faça? E aí Eliseu disse assim: eu quero uma dupla unção. Eu quero ter uma vida duplicada. Eu quero que Deus use a minha vida como usou a sua, mas de uma maneira dobrada. Que pedido é esse? É a mesma coisa aqui que um dos pastores falarem assim para mim: pastor Silvio, eu quero ter um ministério dobrado. E nós temos uma profecia sobre essa igreja. Nós temos muitas profecias, mas uma das profecias é que aqui dessa igreja, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus que farão obras maiores em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. E aí, Elias, ele vai ali até o Rio Jordão, e ali no Rio Jordão aparece cavalos e carruagens de fogo. Elias é transladado, é arrebatado aos céus, e o seu manto cai. O seu manto fica ali no chão. E aí, Elias tinha dito para Eliseu: olha, você me pediu uma coisa muito difícil, mas na hora que eu partir, se você me ver, é que o seu pedido vai ser atendido. E a boa notícia é que Eliseu viu, estava lá, o manto foi deixado, e aí Elias vai, Eliseu fica, e Eliseu pega o manto e diz assim: onde está o Senhor Deus de Elias? E aí ele pega o manto de Elias,
põe ali no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre. A unção de Elias ficou sobre Eliseu, aleluia, diga glória a Deus. Então, agora não havia mais Elias, agora não havia mais um mestre, agora Eliseu e Deus. Onde está o Deus de Elias? Porque tem muitas pessoas que vivem com Deus dos outros. Tem pessoas que vivem servindo, principalmente muitos filhos, que às vezes eles não tiveram a experiência deles, e eles vivem baseado na experiência do pai, da mãe e do avô. E Eliseu não queria viver apenas a experiência de Elias, ele queria viver uma experiência ainda maior. Você já pensou se os nossos filhos chegassem para nós e dizerem assim: olha, vocês tiveram experiências com Deus, mas eu quero ter uma experiência ainda maior. Oh, quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia, aleluia. E aí você sabe que Elias foi um homem que Deus usou para muitos milagres, mas se você ler o Velho Testamento, você vai ver que Eliseu realizou o dobro de milagres de Elias. Se você for computar os milagres de Eliseu, e eu separo alguns aqui, em 2 Reis capítulo 4, ele faz um milagre que ele manda o azeite numa viúva que estava precisando. Ele ora para que uma mulher sunamita tivesse um filho, e ela teve, e depois o filho morreu, e ele orou, e o menino ressuscitou. Ele purificou aquela comida quando ficou ali envenenada, ele multiplicou pães, ele curou ali o grande comandante Ciro Naamã. Ou seja, Eliseu cumpriu a profecia e teve uma unção dobrada. Nesses dias eu quero dizer para você, eu tenho orado para que essa igreja receba uma unção dobrada. Essa igreja já recebeu muitas unções, e a unção é assim, é tipo uma onda do mar, que ela vem, cumpre a sua missão, mas cumpriu. E aí nós precisamos de quê? Uma nova unção, uma nova visitação, um novo mover do Espírito Santo, um novo batismo do Espírito Santo. Para quê? Para que nós cumpramos a outra missão que Deus tem para realizar em nós. Diga glória a Deus. Então nós não queremos ser uma igreja apenas do passado, nós não queremos apenas ter experiências passadas, porque tem irmãos aqui que foram visitados pelo Espírito Santo, tem irmãos que tiveram experiências profundas com o Espírito Santo, mas quando você vai conversar com eles, eles só falam das experiências passadas, eles só falam de algo que aconteceu há anos, há décadas. Mas não é assim que o Espírito Santo age. O Espírito Santo quer agir em você hoje, o Espírito Santo quer te visitar hoje, o Espírito Santo quer te dar uma nova unção hoje, o Espírito Santo quer fazer algo através de você, em você, por você, apesar de você, hoje. Digam glória a Deus. Então, Eliseu, a marca que a gente vê que era um homem cheio do Espírito, que Deus usou ele de uma maneira extraordinária, usou ele de uma maneira assim, poderosíssima, e Deus quer usar você. Essas mãos são suas, mas Deus quer usar essas mãos para curar os enfermos. Deus quer usar a sua voz para profetizar, para falar das grandezas de Deus. Você não pode ser alguém só do passado. Deus tem uma unção nova, uma unção fresca para você hoje. Diga glória a Deus aí, aleluia, aleluia. A segunda marca que a gente vê nesse homem de Deus é que esse homem, cheio do Espírito, revisitado pelo Espírito, ungido pelo Espírito, ele tem um caráter aprovado diante de Deus e diante dos homens. 2 Reis capítulo 4, a Bíblia diz assim: certo dia, Eliseu, agora cheio do Espírito Santo, ele foi a uma cidade de Sunem. Uma mulher rica, que é conhecido como a sunamita, ela morava na cidade e o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. A sunamita, mulher de Sunem, ela começou a observar. Por quê?
ela convidava Eliseu para vir almoçar na casa dela. Ela começou a observar a vida de Eliseu. Não sei se você sabe, você como homem e mulher de Deus, as pessoas observam a sua vida. Eles olham para você. E essa mulher, observando a vida de Eliseu, ela disse assim: esse homem é um santo homem de Deus. Ou seja, era um homem que tinha um caráter aprovado diante de Deus e diante dos homens. Então, a gente vê esse caráter aprovado, fala de 3 coisas. Primeiro, santidade. A mulher via que era um homem separado. Porque tem muitas pessoas que elas falam de si mesmas: eu sou um homem de Deus. Já vi pessoas discutindo e a pessoa fala: toma cuidado, eu sou um homem de Deus. Filho, mas não é você que tem que falar que é um homem de Deus. É os outros que tem que falar que você é homem de Deus. Porque quando você precisa falar, é que a coisa não está boa para você. Mas quando os outros falam: eu vejo você como um homem, uma mulher de Deus. Porque uma mulher e um homem de Deus, ela mostra que ela está cheia do Espírito, até pelos seus olhos, pelo seu agir, pelo seu falar, pelo seu comportar, pelo seu comportamento. As pessoas falam: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E quando disserem isso, você fica feliz. Agora, quando disserem que você é evangélico, não fica tão feliz. Porque ser evangélico não quer dizer nada. Porque tem muito evangélico, você sabe, que tem um péssimo testemunho, não é? Mas quando você vê um homem de Deus, às vezes pelos olhos, pelo suor, ele transpira o caráter e a santidade de Deus. Esses dias eu fui tomar café numa padaria, e eu vi uma pessoa que tinha uma expressão, um homem cheio do Espírito Santo. Nunca ouvi. Eu falei para ele: olha, você me desculpa aí, mas você é um homem de Deus. E ele: amém, glória a Deus. Depois eu perguntei que igreja ele era. Veio a segunda coisa. Porque tem pessoas que exalam. Tem pessoas que a gente vê nos olhos. Tem gente que tem o perfume do homem de Deus, de uma mulher de Deus, no seu falar, no seu olhar, na sua docilidade, nas manifestações do Espírito, amor, alegria. Você vê, é homem de Deus. Diga um glória a Deus. Você veja bem, como que as pessoas descreviam Eliseu, homem de Deus. E não é só a mulher sunamita, não. Os reis descreviam Eliseu como homem de Deus. Os comandantes descreviam Eliseu como homem de Deus. As pessoas ali ao redor dele diziam: é homem de Deus. Esse é um título maravilhoso quando alguém disser para você: você é um homem, você é uma mulher de Deus. E uma pergunta prática, incomodadora, diz assim: seus vizinhos descrevem você como homem de Deus? Sua família descreve você como mulher de Deus? Os seus colegas descrevem você como homem de Deus? Eliseu tinha essa marca porque ele era cheio do Espírito Santo. Eliseu era esse homem que manifestava um caráter aprovado. Mas caráter aprovado não é santidade. Caráter aprovado também fala de humildade. Antes de ser profeta, Eliseu, ele seguia Elias. Antes de receber a unção, ele lavava as mãos de Elias num sinal de que ele servia Elias. E Elias certa vez disse assim: eu vou para Gilgal. Eliseu falou: eu vou também. E Elias falou: não é bom que você vá. Mas agora eu vou para o Jordão. E Eliseu disse assim: eu vou também. Ou seja, Eliseu tinha um discipulador. Tinha alguém que ele servia. Isso mostra o quê? Que quem é cheio do Espírito, ele serve as pessoas. Ele serve as pessoas. Ele tinha um discipulador. Ele tinha alguém que ele seguia, que ele via com referência. E a terceira coisa que a gente vê num caráter aprovado de Eliseu é que ele era um homem íntegro. 2 Reis, capítulo 5, 15 e 16, a Bíblia diz que havia um comandante sírio chamado Naamã. E Naamã, só para você conhecer a história, Naamã era um homem que tinha uma lepra. E ele, como ele vivia lá na Síria, e tinha uma moça que disse assim: olha, se você fosse lá para Israel, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, se você for lá, você vai ser curado da lepra.
E esse comandante sírio, ele fez isso, olha só, 2 Reis 5:15. Então Naamã e toda a sua comitiva e toda a sua polpa voltaram para onde morava o homem de Deus. Naamã, ele foi lá para receber uma cura. Interessante que quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu nem o recebeu. O profeta Eliseu disse assim para ele: vai lá no Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes, que você vai ser curado. Nem recebeu. Naamã se sentiu até assim meio desprestigiado, porque ele era importante e o profeta não veio. E aí Naamã não quis ir para o rio, mas um dos servos disse para Naamã, falou: Naamã, ele não pediu para você coisa difícil, vai lá no Rio Jordão, e lá mergulhe ali, as vezes que ele pediu. E Naamã foi lá, mergulhou, levantou e foi curado. Aleluia! E aí Naamã, nós chegamos no verso 15, ele vem agora com toda a sua comitiva, e agora ele reconhece que o mundo inteiro não há Deus, senão de Israel, e agora ele vem trazer um presente para Eliseu. E esse presente, eu não estou lendo muitos textos aqui para não gastar o seu tempo, eram quilos de ouro, quilos de prata, uma comitiva cheia de presentes. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei presente nenhum. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Filho, os profetas na época não eram como os profetas de hoje, não. Eles eram pobres. Hoje os profetas de hoje andam com Rolex, andam com carro de 1 milhão. Mas os profetas da época não tinham recursos. Aí vem um cara, pastor Jefferson, e vem oferecer ao profeta, porque ele recebeu um milagre, quilos e quilos de ouro. Depois você lê o texto. Quilos e quilos de prata. Você acha que se Naamã viesse hoje numa igreja evangélica trazer uma oferta de quilos e quilos de ouro, quilos e quilos de prata, algum pastor ia recusar? O que você acha? Pelo contrário, hoje os pastores querem tirar até o pouco que você tem. Tem igrejas que só falam de dinheiro, eles querem tirar dinheiro de tudo. Mas é interessante que mesmo Eliseu vivendo uma vida simples, talvez os profetas de hoje precisavam olhar esse tipo de profeta. Mesmo vivendo uma vida simples, ele disse assim: eu não aceito o seu presente, fique com a sua fortuna, porque o poder de Deus não está à venda. Deixa eu falar para você, sempre que você ouvir um pastor falando de curas e milagres, e falar de oferta, cai fora. Infelizmente, as igrejas hoje associam a cura com a sua oferta. Nós fizemos uma campanha no ano passado sobre curas e milagres. Eu creio em curas e milagres. Você crê em curas e milagres? E aí veio uma pessoa que foi obreiro numa dessas igrejas. Ele veio na nossa campanha. E aí ele me pegou no final do culto, ele falou assim: vocês estão pregando, a pregação de vocês é muito boa, tudo jóia, mas a igreja aqui tem um problema. Eu falei: aqui tem muitos problemas, mas qual é o problema? Ele falou: vocês não tiram oferta na hora que ora pelas pessoas. Eu falei: nós fizemos 21 dias de curas e milagres e não tiramos R$1 de oferta, porque a gente não associa o milagre de Deus com oferta. Você sabe, aqui nós falamos de oferta, mas a oferta não é para você receber milagre. Para você receber o milagre, você não precisa dar nenhuma oferta. Mas se você quiser investir no reino de Deus, como foi dito, para expandir, aí você sabe que precisa ofertar, porque o reino de Deus não é mercadoria, não está à venda. Deus nos deu de graça a salvação, que é o maior presente de todos. Diga glória a Deus. É esses profetas aqui que a gente está precisando hoje. É esses profetas que as igrejas estão precisando hoje. Mas infelizmente, o servo de Eliseu chamado Geazi, ele não gostou dessa história. Lá no 2 Reis, capítulo 5, verso 20, Geazi era o sucessor de Eliseu.
E a Bíblia diz o seguinte, olha só, você está comigo? 2 Reis 5:20. Mas Geazi, servo de Eliseu, olha só a atitude de Geazi. Pensou, meu senhor não deveria ter deixado esse sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Ele não deveria, ele deveria ter pego pelo menos alguma coisinha. Tão certo como vive o Senhor, ainda usou o nome do Senhor. Vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. Meu Deus, Joana. E aí Geazi, escondido de Eliseu, falou, pô, o cara trouxe quilos de ouro, que ele me dê um quilinho de ouro, ele resolve a minha aposentadoria, filho. No verso 21 diz assim, e Geazi, que era o servo de Eliseu, que era o sucessor dele, correu atrás de Naamã. Naamã já tinha ido embora. Quando Naamã viu que era Geazi que corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. E aí perguntou, está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer, agora ele está dizendo que Eliseu enviou ele para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Olha só que Geazi safado sem vergonha. O verso 23, Naamã, que foi curado da lepra, claro, leve 70 quilos de prata. Insistiu Naamã. Ele lhe deu 2 roupas novas de festa, colocou o prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Olha que sem vergonha. Ao chegarem à colina, porque Geazi foi lá e guardou tudo isso bem escondidinho. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Está guardadinho, as 7 chaves. Fiz a minha vida, a minha previdência, a minha aposentadoria. Verso 25. Quando entrou para ver seu senhor Eliseu, este lhe perguntou, onde você esteve, Geazi? E o Geazi, que era um mentiroso safado sem vergonha, eu não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse, você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso, você e os seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Olha só, um homem ganancioso. Você sabe por que eu prego muito contra a teologia da prosperidade? Porque a teologia da prosperidade gera ganância nas pessoas, uma ambição pecaminosa nas pessoas. E por causa dessa ganância, Geazi ficou leproso e toda a sua descendência. Seu corpo foi coberto por lepra. Deixa eu falar para você. Você que está no ministério, você que é líder, você que está fazendo a obra de Deus, não negocie as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. O ministério nunca pode ser motivado por dinheiro. Quem vende princípios por autoridade espiritual, a sua integridade vale mais do que qualquer oferta. Tudo que você tem é um bom nome, não venda o teu bom nome. Por isso, meu irmão, está na liderança, não tem preço. Seu caráter vale mais do que qualquer presente, do que qualquer oferta. Diga glória a Deus, aleluia. Um homem cheio do Espírito Santo é uma pessoa santa, é uma pessoa humilde, é uma pessoa íntegra. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Eu tinha muito para falar desse assunto aqui, mas hoje eu vou me controlar. A terceira marca de uma pessoa que foi visitada pelo Espírito Santo, que foi revestida pelo Espírito Santo, é uma pessoa que tem um espírito abençoador. Olha só, 2 Reis capítulo 4, verso 11. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu no quarto para descansar.
aquela mulher sunamita, além da refeição, ela mandou construir um quartinho para Eliseu no fundo. Veja bem, o profeta não é como os profetas de hoje, não moram em mansões em Alphaville, morava num quartinho no fundo. Disse a seu servo Geazi, até aqui ele não estava leproso ainda, chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi, diga-lhe, somos gratos por sua bondade e o seu cuidado conosco, o que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu a sunamita, minha família cuida bem de mim. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que podemos fazer por ela? Olha só, quem é cheio do Espírito Santo, a pergunta dele é, o que eu posso fazer pelo próximo? Geazi respondeu, ela não tem filhos, e o marido dela é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou, e enquanto ela estava à porta do quarto, seguinte, Eliseu lhe disse, ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Olha só, o profeta. Não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito, de glória a Deus. Olha só, uma pessoa visitada, Sherma, pelo Espírito Santo, ela sempre olha o próximo, e ela quer fazer o quê? Abençoar. Ela não olha os outros querendo tirar nada. Não é como alguns pastores atuais fazem. Ela olha para as pessoas e querem abençoar. Eu, quando preparo os meus sermões de domingo, eu fico pensando, como que eu vou abençoar esse povo? Como que eu vou abençoar esse povo? Eliseu era um homem cheio do Espírito, meus irmãos. E quem é cheio do Espírito, ele sempre tem esse coração abençoador. É uma pessoa benigna, é uma pessoa que expressa bondade, ela quer ajudar o próximo. Então, quando você vê a vida de Eliseu, se você vê a biografia de Eliseu, você vai ver, foi ele que restaurou as águas de Jericó, foi ele que multiplicou o azeite da viúva, foi ele que alimentou os discípulos, foi ele que curou Naamã, foi ele que fundou escolas de profetas. Ele vivia procurando necessidades nas pessoas, para quê? Para abençoar. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito, ela não é marcada pelo egoísmo, pelo individualismo, ela não olha só para o umbigo dela, ela não fica perguntando, o que eu ganho com isso? A pergunta cristã é, como eu posso abençoar? Como eu posso servir? Quem é cheio do Espírito, a bênção não termina nele, mas passa através dele, para ele abençoar as pessoas que estão ao redor. E nós podemos abençoar não é só com dinheiro, não. Nós podemos abençoar as pessoas com uma oração. Nós podemos abençoar uma pessoa com uma visita. Nós podemos visitar uma pessoa com uma palavra de encorajamento. Nós podemos abençoar uma pessoa com um abraço, com um bom dia, com um sorriso. Há muitas maneiras de abençoar. Você cheio do Espírito Santo, você vai ter esse coração de querer abençoar o seu próximo. Diga glória a Deus aí. Aleluia. Esse é o espírito de um líder. Um líder de célula, ele quer abençoar a sua célula. Um líder de célula não fica pedindo dinheiro emprestado para a célula. Um líder de célula não fica pedindo cartão de crédito emprestado para os membros da célula. O líder de célula, ele fala, como que eu posso abençoar esse povo? Como eu posso fazer alguma coisa para esse povo? Porque ele tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é o Espírito dadivoso, ele quer abençoar as pessoas. Quantos estão comigo aí? Diga uma glória. Eu quero dizer para você, você foi chamado para abençoar. Eu sei que hoje os cristãos mudaram, eles só querem ser abençoados. Mas Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Diga para o seu vizinho, eu quero ser uma bênção na sua vida. Eu quero ser uma bênção. Você anda procurando gente, como que eu posso abençoar? Como que eu posso abençoar? Esse camarada está vendendo umas paçoquinhas no farol aí. Como que eu posso abençoar? Como que eu posso abençoar? Aleluia. Aleluia. Eita glória.
Você vê, um homem cheio do Espírito Santo. Primeiro, ele tinha essa fé que cria no sobrenatural de Deus. Você vê, esse homem cheio do Espírito Santo era uma pessoa que tinha um caráter aprovado, com humildade, integridade e santidade. Esse homem cheio do Espírito Santo, ele quer abençoar as pessoas. Aleluia. A quarta característica e penúltima característica, uma pessoa cheia e que foi visitada pelo Espírito Santo, ele tem compaixão por aqueles que precisam de vida. Em 2 Reis, capítulo 4, 28, o menino que foi prometido para a sunamita, ele teve um problema. Olha só, 2 Reis 4, 18. Certo dia, o filho da sunamita, aquele menino que foi profetizado por Eliseu, o menino estava mais crescido, talvez se fosse um junior, um adolescente, a Bíblia não fala a idade, e ele saiu para acompanhar seu pai, porque naquela época, o filho que estava no campo com o ceifeiro, o filho ajudava o pai, não era como muitos hoje, o pai sai para trabalhar, o filho fica jogando videogame, não, aquela época, o pai saía, o filho também saía para ajudar. Quantos aqui ajudaram os seus pais? Aleluia. E de repente esse menino que foi lá, que o mundo era um mundo rural, foi para o sítio, para a fazenda, de repente o menino gritou, ai que dor de cabeça. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia o menino morreu. Olha só que coisa triste, a mulher não podia ter filho. Eliseu ora, o milagre acontece e ela tem um filho. Você imagine a alegria dessa mulher. Mas agora o menino crescidinho, um junior, um adolescente, ele sai para trabalhar, sente uma dor de cabeça e morre. Infelizmente. E aí o que acontece? Geazi, ele foi enviado para resolver o problema. Ele foi lá orar pelo menino, levou o bordão de Eliseu, mas sabe o que aconteceu? Nada, porque Deus não unge objetos, Deus unge pessoas. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. E Geazi foi lá e o menino continuou morto. E aí o que acontece? A sunamita vem e fala assim, homem de Deus, dizendo para Eliseu, eu pedi o menino? Não pedi. Por que você me deu um menino e agora ele morre? E aí a Bíblia Sagrada diz, eu estou resumindo para você, que Eliseu vai até o menino. O menino está num quarto, Eliseu sobe em cima do menino, ora pelo menino, ora 7 vezes, o menino espirra e ressuscita. Que lição maravilhosa que a gente vê aqui, irmãos. Quem ama as pessoas não desiste dela. Ele tentou 7 vezes e na 7ª o menino ressuscitou. Diga glória a Deus. Por isso, você que tem orado por um parente, por um amigo, não desista. Tenta a 1ª, tenta a 2ª, tenta a 3ª, a 4ª, a 5ª. Continua orando, porque o milagre de Deus pode acontecer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Diga um glória a Deus. Aleluia. Por isso, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, não desista da sua mulher, não desista do seu pastor, não desista de nós, porque Deus faz um milagre, aleluia, e o menino ressuscita. Deus é maravilhoso, Deus vai ressuscitar coisas na sua vida para a glória dele, aleluia. E hoje nós temos que ser agente de Deus, porque, pastor, mas agora eu vou orar pelos mortos. Sim, os mortos espirituais. Tem muita gente morta na sua família, parentes, amigos, vizinhos, tem gente morta, não desiste dele. Nós vamos fazer uma campanha no 2º semestre, pastor, mas já orei por tantos anos, o pastor Fernando testemunhou aqui, fez 27 anos orando, 26 anos orando pelo pai dele, mas chegou no dia que o milagre aconteceu, assim como aconteceu com ele, vai acontecer também na sua vida, não desista, aleluia, aleluia, amém? Você vê, a marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ele gera vida, as pessoas estão precisando de vida, ele leva vida. Por isso que você é um agente de vida. Você não é apenas para cumprir doutrinas evangélicas, rituais, liturgias evangélicas. Onde você chega, Deus quer te usar para levar
vida, vida e vida em abundância. Diga glória a Deus. E a última coisa, que a gente vê marcas de um homem cheio do Espírito Santo, podia falar muitas outras marcas, mas encerro aqui. A quinta marca de uma pessoa que foi visitada, que recebeu uma dupla unção do Espírito Santo, é que ele deixa um legado mesmo depois da morte. Aqui a gente chega no fim da vida de Eliseu, e talvez esse milagre que eu vou falar agora é o mais impressionante de todos. Durante uma invasão dos moabitas, inimigo de Israel, alguns homens carregavam um cadáver para sepultar. Ao verem o inimigo se aproximando, os israelitas lançaram aquele corpo às pressas na sepultura de Eliseu, que havia morrido. Então acontece um dos milagres mais extraordinários de toda a Bíblia Sagrada. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o cadáver reviveu. Aleluia! Está lá, isso, se você quiser ler comigo, está lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 20. 2 Reis 13, 20, diz assim: Eliseu morreu e foi sepultado. Grupo de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo do túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs de pé. Diga glória a Deus. Olha só, um homem cheio do Espírito, ele gera vida, ele deixa um legado, mesmo depois da sua morte. Não é uma imagem extraordinária essa, meus irmãos? Eliseu, mesmo morto, Eliseu continua produzindo vida. Que legado, que legado. Por isso, eu quero encerrar essa mensagem com essas duas histórias, de Geazi e Eliseu. A pergunta é: como que vai ser o nosso legado? Vai ser como Geazi, que vai deixar uma lepra para os nossos descendentes? Ou vai ser como Eliseu, que mesmo depois de morto, ele trouxe vida? Aleluia! Que mensagem a gente aprende com a Bíblia Sagrada? Há homens e mulheres que continuam gerando vida depois da morte deles. Olha aqui, nós estamos falando de Eliseu. Eliseu já morreu há uns 2.800 anos e ele está gerando o quê? Vida. Há homens e mulheres que mesmo depois da morte, eles geram vida, porque foram cheios do Espírito Santo. Tem pessoas que vão viver essa terra como Geazi, vão deixar uma lepra para a sua descendência, vão deixar uma doença para a sua descendência, vão deixar dívidas para a sua descendência. Eliseu não, Eliseu, ele trouxe vida, vida, mesmo depois da morte. Eu não sei se você pensa nessas coisas, mas às vezes eu penso. Eu imagino que se Jesus não voltar nas próximas 3 ou 4 gerações, e o seu neto, o seu bisneto, o seu tataraneto, agora servindo a Deus. Imagine, seus filhos servindo a Deus, os seus netos servindo a Deus, os seus bisnetos servindo a Deus, os seus tataranetos servindo a Deus, e toda a sua descendência servindo a Deus. Imagine que daqui, se Jesus não voltar, nos próximos 100 anos, se Jesus não voltar, e alguém fala: puxa, a gente serve a Deus, é tão maravilhoso conhecer Jesus, servir a Jesus, é tão glorioso servir a Jesus. E alguém fazia a pergunta: quem foi que trouxe o Evangelho para a nossa família? Quem foi o primeiro que quebrou a lepra que havia contra nós e nos levou ao encontrar aquele que purifica toda a lepra? E alguém lembrar de você: foi o seu vozinho, foi o seu tataravô. Ele era uma pessoa perdida, cheio de lepra, mas um dia ele se encontrou com Jesus e a vida dele foi transformada. Isso é legado. Legado não é o que você compra nas Casas Bahia e nem numa agência de automóvel. Legado é aquilo que você deixa mesmo depois que você morreu. E eu creio, em nome de Jesus, você cheio do Espírito Santo vai deixar um legado para a sua descendência. Fica de pé em nome de Jesus Cristo.